O espírito de contrariedade é o mecanismo de defesa que é acionado para a proteção da imagem ou até da salvação da sua própria imagem. Quando a pessoa tem complexo de inferioridade, ela tem espírito de contrariedade, ela contraria tudo, e esse espírito de contrariedade é um mecanismo de defesa, né? O mecanismo de proteção que a pessoa usa para quê? Para proteger a sua imagem, ou quem sabe até salvar a sua própria imagem. E para isso, a pessoa não admite que a outra pessoa tem razão. E ela não. Ela não admite. Ou que alguém saiba mais do que ela. Por isso, não admite ter que aprender alguma coisa com alguém. Porque ele sempre sabe tudo, não precisa aprender nada, sempre sabe tudo. São os sabichões, ou sabe tudo. Quantas vezes você já se pegou? Medita lá. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Que você estava numa roda de amigas, ou de amigos que estiverem assistindo, numa roda de amigos sentado, né? E alguém fala, até fala pelos cotovelos. E sabe de todos os assuntos. Ele fala, inclusive, dentro da tua área, que você sabe que você estudou 17, 18, 20 cursos, faculdade, pós-graduado e tudo mais, mestrado, doutorado, e você entra num círculo de conversa e você encontra facilmente pessoas sentadas em nada. E para que eles fazem? Para preservar a sua imagem. Para preservar a sua imagem de superioridade. Para que os outros não saibam, né? E não percebam a sua própria ignorância. Quem já não passou por esse tipo de situações? Claro, nós sabemos que algumas limitações devem existir em todos os casos, nós sabemos disso. O complexo de inferioridade, que é um sentimento que causa espírito de contrariedade, e quando a pessoa está se sentindo assim, ela não tem ponderação, ela não pondera, ela apenas contradiz, ela somente tem contradição, ela não pondera. E a pessoa não pondera, ela apenas contraria para quê? Para ela se sentir mais elevada. Porque ela bate sempre contra tudo e contra todos para se sentir o centro das atenções, o mais esperto, o mais inteligente, o mais sábio, quando na verdade não tem fundamento. Porque não tem estrutura de conhecimento. E como tem pessoas que têm essas atitudes, esses comportamentos, né? E esses pensamentos, precisamos ficar atentos, ponderar as situações da nossa vida. Agora, os ciúmes. Os ciúmes é um sentimento de impotência e de incapacidade de manter ou conquistar alguma coisa, ou conquistar alguém. Esse é o verdadeiro significado de ciúmes. Pode ser uma característica de complexo de inferioridade também. Porque se diz, né? O ciúmes é uma característica das pessoas inferiores. Que se sente inferior. E pelo fato de se sentir inferior, sente ciúmes. Ela pode não aceitar ou não suportar que a outra pessoa se sobressai. Ou não
não sente-se bem com o sucesso da outra pessoa. Não fica feliz, por exemplo, dentro do casamento. Se uma pessoa tem ciúmes, isso é característica de insegurança, de inferioridade, porque se sente inferior ao outro cônjuge. E ela não suporta que a outra pessoa se sobressaia. E ela não. E ela também não se sente bem quando a outra pessoa tem mais sucesso do que ela. E isso acontece dentro dos relacionamentos, dentro da sociedade, e isso é extremamente negativo. Prejudica muito a convivência, né? Outra coisa, a inveja. A inveja está ligada aos ciúmes. A inveja é um sentimento de impossibilidade de ser como alguém, né, de chegar a ter o que os outros têm. Gostaria de ser o que o outro é, ter o que o outro tem, fazer o que o outro faz. Isso é inveja. A metáfora do vagalume e da serpente. A metáfora do vagalume e da serpente é o seguinte. Então havia uma vez um vagalume e uma serpente. E a serpente começou a perseguir o vagalume incessantemente. Passou um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, incessantemente a serpente perseguiu o vagalume. Até que o vagalume estava exausto, não suportando mais, resolveu parar e disse para a serpente o seguinte: eu posso te fazer 3 perguntas? E a serpente disse: pode. E o vagalume pediu, primeira pergunta: por acaso eu te fiz mal algum? E a serpente respondeu: não. A segunda pergunta: por acaso eu faço parte da tua cadeia alimentar? A serpente respondeu: não. A terceira pergunta: então por que você me persegues? E a serpente respondeu: a tua luz me incomoda. Então quer dizer, a inveja é isso. A luz da outra pessoa incomoda o invejoso, porque ele gostaria de ser, ter, viver e fazer o que a outra pessoa está fazendo. E o brilho incomoda os que não têm brilho. A pessoa que tem inveja em relação a alguém é porque tem uma admiração profunda por essa pessoa ou por essa situação. Mas ela se sente incapaz de ser como a outra é. E pelo fato de ser incapaz, não se sente feliz, sente inveja, adoece. Eu sempre digo, um pé de laranjeira que não dá frutos, ninguém joga pedra. E quando as pessoas jogam pedra na gente, é porque a gente está produzindo frutos. Porque eles têm inveja. E olha as características de uma pessoa invejosa. Uma pessoa invejosa, ela é amarga, reclama de tudo, refletindo suas próprias insatisfações. E ela é muito voltada a desprestigiar as pessoas. Ela tem dificuldade muito grande de elogiar, de reconhecer. Porque ela desprestigia as pessoas, principalmente aquelas que se sobressaem de certa forma. Por isso, a relação a pessoas ciumentas ou invejosas, nós temos que cuidar para isso não nos atingir.
E nós não devemos alterar os nossos estados emocionais por causa delas. Porque elas gostariam de ser, ter e fazer o que você está fazendo. Então, não devemos sofrer por isso. O que tem de gente que sofre porque alguém sente inveja? É o contrário, que sofre o invejoso e que morra o invejoso, mas não eu. Porque o problema não está em mim, o problema está no invejoso. Nós interpretamos de forma errada a inveja. E ficamos sofrendo porque alguém tem inveja de nós. Mas a partir do princípio que eu sei que a inveja é que a outra pessoa gostaria de ser, ter, fazer o que eu estou fazendo, é porque eu estou sendo mais. Então não justifica eu estar sofrendo, não justifica, porque eu estou sendo mais. Na verdade, deveria comprar uma caixa de foguetes, largar foguetes e festejar, mas não sofrer.